Mucker quer dizer zumbido de abelha, porque dizia-se na época que era o barulho que se escutava das reuniões dele ao longe, um burburinho assim. Agora eu te pergunto, o que te parece que era a Jacobina? Pois é, ela morreu por isso. Tinha mais ou menos 700 pessoas agrupadas. Falam que uma noite apareceu um roubo e um incêndio numa casa em São Leopoldo, e alguém pela manhã disse: foram os Muckers, e já estavam por aqui com eles. E daí desencadeou uma guerrinha particular que envolveu até o exército. Tamanho crescimento que deu. E lá foi então massacrado o início de um avivamento no Rio Grande do Sul. Diz que a Rede Globo estava fazendo, ou já fez, a Paixão da Jacobina. Parece que a transformaram numa meretriz ou numa adúltera ou coisa parecida. Não assisti, não posso falar exatamente no que transformaram, mas certamente não fizeram dela uma mulher crente cheia do Espírito Santo, com dom de cura, revelações e um grande fogo de Deus. Eu tenho certeza que não é essa a imagem que passam dela. Aliás, estão tentando denegrir. Tinha igreja no Rio Grande do Sul orando para que isso não viesse à luz, para não denegrir essa nossa irmã de tantos anos atrás. Não tenho exatamente aqui o ano em que ocorreu. Mas a chacina foi tão violenta, gente, tão brutal, que eles enterraram em valas os corpos e jogaram cal na vala onde estava o corpo de Jacobina, porque o cal come até os ossos. Tamanho era o ódio de Satanás. E fizeram lá na base do morro uma estátua em cimento, não sei que material aquele, do Genuíno Sampaio, coronel que comandou o massacre, e ainda tem honras e tem glórias. E o Senhor levou a gente lá nesse lugar, pegou um grupo da igreja, nos comandou e ordenou que recolhesse aquele sangue todo que estava na base daquele morro, que abutres desciam ainda, estou falando do reino espiritual, e se alimentavam. O demônio se alimenta daquele pecado, daquela maldade, por anos e anos. Essa era uma das amarras principais no sul do Brasil. Uma grande chacina de salvos massacrados. Bom, ali então o Senhor mandou fincar espadas de juízo. 7 espadas foram fincadas. Nós subimos de carro até o topo desse morro, que ele é utilizado por asa deltas, pessoas que voam. Quando terminamos de fincar a última e estávamos ungindo com o vinho, apareceu um homem visível, carne e osso, e ele estava vestido mais ou menos assim, uma farda do exército. A roupa do exército não é verde, é azul e vermelho, as cores oficiais do exército brasileiro. Então, por isso, quando você assiste os filmes, eles estão de azul e vermelho, retrata como é o uniforme brasileiro. E esse homem estava com essa roupa azul, uma farda, eu não sei o nome técnico dessa fita cheia de balas que se coloca cruzando assim as bandoleiras. Vou chamar de bandoleira. Ele estava com 2 cruzando assim. Ele tinha uma garruncha, ele tinha uma peixeira, um facão, sei lá como é que chama aquela arma. Ele tinha muitos anéis na sua mão. Ele tinha uma caveirinha amarrada aqui, um lenço, medalhas como se ele fosse um herói de guerra, chapéu todo cheio de coisa. Ele era uma loja ambulante e muito mal. E quando ele chegou perto de nós, viu a gente orando em línguas e colocando vinho, ele olhou e falou assim: desse é que eu gosto, porque se fosse crente eu matava tudo. Eu entendi por quê. Derramando uma bebida, uma garrafa de vinho e orando em línguas, ele pensou que era do lado dele.
Aí o Senhor, ainda cumprimentei ele, cumprimentamos, e o Senhor falou, desce, acabou, já terminou tudo. Nós estávamos umas 20 pessoas da igreja local lá, que foi conosco fazer esses atos. Descemos, e é impressionante, a estátua do genuíno, com a semelhança daquele homem. Eu tirei uma matéria no jornal que saiu depois desse homem. Esse homem é um justiceiro, é um matador, e acredita que ele auxilia a polícia. Ele dá uma entrevista no jornal bem deslavado mesmo, acerca de que é preciso fazer justiça, e gente ruim tem que sumir, coisa assim. O espírito aquele espírito demoníaco estava lá personalizado, e ele é um que voa com asa delta, sempre está pulando, o senhor já de idade. Era como se visse realmente a operação dos bichos que desce, pousa exatamente no campo onde foi o maior massacre, o sangue derramado, pousa no campo, e ali, vive ali, e é fama de justiceiro, e que anda todo armado. Bom, ali o Senhor então fez a limpeza nos ares, a cidade recebeu palavras proféticas pessoais, os pastores. Fomos para São Leopoldo, de onde saiu o exército. Tinha muitas amarras, muitas mesmo. Foram muitos atos proféticos pelo sul, mas Deus falou que o sul era tanque de Siloé, que por isso chamava Rio Grande, e que é nas muralhas do Brasil. Eu estou pondo coisas que eu não citei ainda, mas outra hora a gente explica melhor. Os muros espirituais do nosso Brasil eram semelhantes aos muros da cidade de Jerusalém, e as 12 portas espirituais do país precisavam ser fechadas aonde houvesse os demônios entrado, e colocar anjos nas portas. Precisava exercer autoridade, e em cada porta houve sempre alguma coisa que marcou com pecados graves, que envolveu muito sangue, muita gente, e que fica perpetuado com muito pecado. Então, nós fomos em São Leopoldo, Sapiranga, Cachoeirinha, várias cidades do sul, passamos muito tempo, e deu para fazer muitos atos proféticos, mas quando na volta oramos ao Senhor, Senhor, e agora? Onde estão os outros 3 pontos? O Senhor falou que um deles era Vila Bela da Santíssima Trindade, uma cidadezinha pequenina, que fica na divisa da Bolívia, no Mato Grosso, é extremo oeste. E o Senhor fez lembrar enquanto a gente orava, porque eu passei nessa cidade há muitos anos atrás. Não passei nela, eu passei na BR, e eu hospedei-me numa pensãozinha de beira de estrada, e o dono da pensão ficava horas assim conversando comigo, eu querendo dormir, e ele contando história de Vila Bela de Trindade, de como fundou o Mato Grosso do Sul, que lá era a primeira capital. E eu lembro que naquela época, uns 7, 8 anos atrás, até mais, o Espírito Santo falou, preste atenção nessa informação. E eu parei e ouvi por causa disso, porque o Espírito falou, preste atenção, e eu guardei muitos anos essa informação. E quando agora, em 2002, o Espírito Santo falou, lembra da história? Eu falei, é a cidade-chave do Mato Grosso, no oeste do Brasil.